Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Que maravilha! Quarta-feira, mais uma live aí chegando para vocês. E hoje, né? Qual as suas dúvidas em relação aos nossos atendimentos? Claro, com participação especial hoje, conto com a Graziele Vicente, a aniversariante do dia, né? Claro. Vamos fazer essas perguntas e respostas, porque houve muitas dúvidas sobre o nosso trabalho. Ela como psicóloga infantil e eu como neuropsicopedagoga, né? Então houve várias dúvidas e quem estiver aqui, quem estiver entrando, quem tiver dúvida, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, gente, tá? Para que isso aconteça melhor, de forma melhorada, tá? Vamos lá. E quem está nessa live, eu convido vocês a colocarem o dedinho ali na setinha, aqui à direita, à minha frente à direita, né? A setinha, o aviãozinho, e enviar para mais pessoas, para quem realmente esteja interessado a esse conteúdo ou para aquelas pessoas que vocês queiram entregar esse conteúdo, que elas tenham interesse nesse conteúdo, tá bom? Então eu convido vocês, tá, a estarem entrando, tá? E enviando o aviãozinho para essas pessoas, tá bom? Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. E eu estou esperando a minha convidada aniversariante de hoje entrar, né? Para que possamos nos ver. Hoje vai dar certo, a gente não vai ficar brincando de novo, né? De entrar e acessar, né? Vamos ver se ela vai entrar ou não. Ativou, Grazi, não tô te vendo de novo. Ai, não acredito. Não, é Que eu já tô. papagaiada, toda vez é essa. Pera, deixa eu te chamar. Desliga que eu vou te chamar. Ok. Só um pouquinho, gente. Quem sabe faz ao vivo. E a gente vai novamente fazer essa live acontecer, claro, né? Novamente. Vamos lá, Grazi, você entrou. A Grazi estava aparecendo aí, sim, Marcinha, ela estava aparecendo para você, para mim ela não apareceu. Só um pouquinho que a gente vai entrar nessa live e vai iniciar mais uma vez. Vamos lá, Grazi, você entrou, entra na live para mim poder te convidar novamente. Só um pouquinho que nós vamos já. Quem sabe faz ao vivo, né? Toda live eu e Grazi, a gente tem esses interpéries para a gente poder entrar e acessar a live, né? Eu nunca consigo ver, ainda mais aniversariante de hoje. Como que a gente não vai ver aniversariante de hoje nesta live? Vamos lá, vamos lá. Vamos, Grazi, você entrou. Sai e volta de novo, Grazi, se você estiver aí. Pessoal, boa noite. A gente só está agora aguardando para poder continuar a live. Estou esperando a minha amiga Grazi entrar para que a gente possa iniciar. Hoje ela está de aniversário. Hoje nós vamos cantar parabéns ao vivo para a Grazi, tá? A gente só está com um probleminha técnico aqui para ela entrar e acessar de novo o seu acesso aqui. Vamos lá, Grazi. Estou te esperando. Volta que vai dar tudo certo. Então, gente, nós vamos perguntar para vocês hoje, enquanto ela entra e acessa, hoje nós vamos perguntar e vamos falar sobre qual as suas dúvidas em relação aos nossos atendimentos. Já entrei, deixa eu entrar aqui, deixa eu te chamar, mas eu não consigo acessar você, Grazi, não consigo acessar. Sai da live e entra de novo, porque eu não estou conseguindo te acessar para você entrar. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Não consigo nem te convidar, tá, Grazi? A gente está tendo algum problema técnico, alguma coisa na internet.
Qualquer coisa eu saio da live e entro novamente, tá bom? Vamos tentar mais uma vez. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos atendimentos e como isso acontece, tá? Nós vamos falar tudo sobre os atendimentos, tanto como psicologia infantil e tanto como neuropsicopedagoga, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Grazi, você entrou? Oi? Oi, tá me vendo agora? Não, mas vai assim mesmo, porque a gente não está conseguindo se ver Eu tô hoje. te vendo, que pra mim tá normal. Tá Pergunta aí, normal? vendo aí. Então é para mim que eu não consigo ver. É que Então a gente vai assim mesmo. tem uma solicitação sua, não entra nenhuma solicitação, mas eu consigo solicitar para entrar. Então, eu não consegui solicitar você. Não sei por que também. Mas, enfim, vamos continuar assim mesmo. Você está me vendo? Tá tudo certo aí? Estou aparecendo bem? Gente, vamos falar e vamos avisando aí, porque eu não estou vendo a aniversariante de hoje, como que tá a maquiagem dela, como que ela tá linda. A gente tem que cantar parabéns para ela hoje, né? Porque hoje ela está completando quantos aninhos, Grazi? Meu Deus, 44. Ó, 44 aninhos, gente. É a nossa psicóloga infantil, né? Está completando 44 aninhos. Que maravilha, né, Grazi? Mas, como se diz, de muito conhecimento, de muito aprendizado, de muita Sim, saúde, de muito crescimento pessoal, profissional, espiritual, de todas as partes, né? exatamente. Muito bom estar Que maravilha. nessa live. Muito bom ter amigos, né, com que a gente pode compartilhar os nossos interesses, as nossas alegrias, principalmente nessa profissão que é tão bonita, né, de atendimento com pessoas, de fazer um trabalho assim tão bonito, de ver quanto as pessoas conseguem melhorar, que a gente consegue produzir na vida das pessoas, né, e que isso faz diferença, muito legal. Ter alguém para compartilhar, né, das mesmas alegrias, dos estudos, né, das dificuldades, mas também das conquistas, né? Muito bom, Fábio. Gosto muito de você, você mora no meu coração também. Que bom, que bom. Você também, você sabe, né? Que nós somos aniversariantes próximas, tá, gente? Então, ela completa agora, né, no dia 31, e eu serei a próxima aniversariante, em fevereiro, É né? verdade, tá perto. Então, vamos falar um pouquinho, Grazi, hoje sobre os nossos atendimentos. Houve muitas dúvidas, tá? Nesse quesito, a gente vai falar a importância, o porquê, como acontecem os nossos atendimentos, tá? De que forma. Eu sei que você também tem os atendimentos online, que você também faz clínica, né? Que seria os adultos, os adolescentes, os jovens, e também a psicologia infantil. Claro que dentro da ênfase da psicanálise, que é a sua paixão, né? Sim. Mas então fale um pouquinho mais sobre o seu atendimento dentro da psicanálise. Como psicóloga infantil, que o nosso público também está sendo assim, é misto, né? O nosso público é jovem, adolescente, são pais e mães, né? Então vamos falar num contexto geral, mas claro que também trazendo todas as idades e as ênfases, tá bom? Mas então, como que acontece o seu presencial e o seu online, Grazi? Conta um pouquinho. Tá. No no atendimento online, eu não atendo crianças, tá? Então, eu só atendo adolescentes e adultos, porque eu trabalho com criança, é um trabalho lúdico e é muito difícil ele ser feito online, né? Então, eu prefiro me abster de atendimento infantil online. Então, o atendimento infantil, ele consiste no presencial, então a gente recebe primeiro ali os responsáveis pela criança, a gente faz uma anamnese, né? Às vezes essa anamnese duram uma ou duas sessões, depende, né, do caso. E aí a gente recebe a criança, a gente tem a psicanálise, ela tem um trabalho muito lúdico, a gente quase não tem assim sessões prontas, né? A gente acolhe a criança e a demanda da família. Às vezes a demanda da família não é a mesma demanda da criança, então a gente tem que poder entender isso, né? E você só pode entender isso conforme você tem muita clareza da sua abordagem, né? Da psicanálise. Isso.
que às vezes a família tem uma queixa e a queixa da criança é outra, ou ali circula outra questão da criança. Mas é basicamente isso. E, na verdade, ela consiste, o atendimento psicanalítico consiste nisso, em receber um paciente, entender qual é a demanda e trabalhar essa demanda, né? Tanto com o adolescente quanto com o adulto. É óbvio que o adolescente ele é um caso à parte, porque você precisa... Ele é muito mais difícil de criar vínculo com o adolescente do que com qualquer outro público, né? Sim. A criança rápido, porque a criança ela gosta do lúdico, então você pega ali o que a criança gosta. Tem criança que gosta de dinossauro, tem criança que gosta de pintar, tem criança que gosta de brincar, de uma coisa Pega o específica. seu hiperfoco, né? O seu hiperfoco, daí você consiste na terapia para que você possa conhecer, né? Exatamente. Mais a criança. Você pega ali o que a criança tem preferência e trabalha com aquilo que ela mais gosta. O adolescente é diferente porque o adolescente ele não gosta muito de falar e às vezes ele tem dificuldade de criar vínculo com outras pessoas. Não é Sim. diferente do psicólogo. Então a gente precisa achar sempre um lugar para entrar, né? Às vezes Isso. eu tenho paciente que eles gostam muito de filme de terror, Nossa, que é uma coisa que eu não gosto. também não. Então, mas aí eu sempre pego o gancho do filme de terror, então eu sempre peço para eles me explicarem, aí eles começam a falar sobre as suas preferências, né? Tem adolescente que gosta de jogos, adolescente que gosta, enfim, de coisas muito específicas às vezes. Então eu tento entrar por aí, por alguma coisa que ele goste muito, e aí a gente tenta Sim. exatamente nesse lugar que ele gosta, né? O Sim. adulto é diferente porque ele vai com uma questão específica, com uma demanda específica. Olha, eu estou em sofrimento, está acontecendo isso, tem um problema mais específico. Então é muito mais fácil de criar um vínculo ali com o adulto, porque ele consegue falar melhor, né? Ele já vai com uma demanda específica e a gente trabalha essa demanda e vão aparecendo outras ao longo do caminho e a gente vai lidando com elas, né? Então, para Sim. cada, de certa forma, precisa ter um certo protocolo diferente, né? Não é igual para todo mundo. Sim. O Freud já dizia Verdade, na verdade, o atendimento, né, Grazi, é individualizado, né? que Então, é como se diz, cada um é único, cada um tem a sua identidade, a sua autonomia, a sua independência. Então, nenhum atendimento é igual ao outro. Às vezes a gente planeja uma coisa e acontece outra. Às vezes a gente está numa direção e aí muda a direção ou abre-se outras direções, né, para o atendimento. é, Então, sempre a gente tem que ter planejado, assim, no meu caso, eu sempre tenho um planejamento e uns protocolos a seguir, né? Também no seu caso também, porque a cada sessão é uma nova descoberta. Então, sempre tem um protocolo a seguir e uma sequência, um planejamento a ter, né? Então, sempre eu falo assim, é uma caixinha de surpresa. Cada atendimento é uma caixinha de surpresa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse atendimento. A gente prevê, mas cada atendimento é único, cada paciente é único, então os protocolos são individualizados, não são todos iguais. não. Até, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer com as crianças, no primeiro atendimento com a criança, ali quando eu conheço a criança, é pedir para ela desenhar a família, né? Sim. Geralmente, é uma coisa muito engraçada que a criança, ela desenha essa família e Aham, geralmente você toma do problema já no desenho, no primeiro atendimento, é muito engraçado. aham, Depois não se desenrola dos atendimentos, da conversa com a família, do acompanhamento, você sim, verdade. é o que é a realidade ali da questão. Então, isso é uma coisa que eu costumo fazer muito. Sim, Mesmo quando a gente gosta muito de desenhar, eu insisto um pouquinho ali e aí consigo um desenho mais ou menos, né? Elaborado, às vezes não, mas mesmo assim ainda consigo, né? sim, E aí, começo assim de trabalho, né? Por isso que com criança o atendimento online ele não funciona muito bem, né? Porque aí você precisa do sim, lúdico, do contato, né? É um vínculo diferente, né? com Mas certeza. tem funcionado muito bem, assim, né? É. E assim, como se diz,
tanto na psicologia, nós precisamos sempre estar em conexão quando a gente fala assim, equipe multidisciplinar. Por Sim. que que nós vimos nessa ênfase, né, de estar fazendo lives em collab que nós dizemos em duas pessoas ou até mais, a gente pode fazer agora 3, 4, né, até 4 pessoas participando da mesma live, para poder explicar para as pessoas como que é a importância e como acontecem os atendimentos. Qual é a importância que a gente tem que dar? Porque normalmente a gente recebe aquelas solicitações de atendimentos, Uhum. tanto avaliações psicológicas quanto avaliações psicopedagógicas, né? Vamos lá, meu delay já começou. Aí o que que acontece? Normalmente tem essa diferença que as pessoas, assim, eu digo, hoje eu falo assim que muitos dos nossos médicos, não vamos generalizar, mas a grande maioria dos nossos neurologistas e psiquiatras, vamos abrir um adendo, né, que tanto eu quanto a Grazi, a gente tem essas dificuldades quando recebemos algumas solicitações, alguns encaminhamentos dos especialistas, dos médicos, que eles não conseguem expressar quais são as solicitações que reais eles querem. Essa semana eu recebi uma solicitação de uma avaliação para, como ele colocou, uma forma bem assim, avaliar neuropsicologicamente, um Uhum. neurologista. Aí ele solicitou avaliações que não são restritas somente ao psicólogo. Como a gente sempre conversou, como eu apresentei o meu trabalho, como a gente trocou muitas figurinhas anteriormente. E o que que acontece? Muitas vezes eles direcionam somente ao neuropsicólogo, mas o psicólogo também tem essa ênfase. Então, ele não precisa ser só neuropsicólogo. O psicólogo também tem a ênfase de fazer as avaliações dos transtornos do neurodesenvolvimento, cujo era o tema anterior. Sim. Então, como nós estamos explicando sobre o nosso trabalho, então, da mesma forma que eu tenho os meus protocolos de avaliação, né, que eu faço as avaliações dos transtornos do neurodesenvolvimento, a Grazi também tem essa particularidade. Porém, ela não desenvolveu essa ênfase, ela faz praticamente as avaliações restritas. É, Não é isso, Grazi? na verdade, assim, porque existe avaliação psicológica, que aí você pode empregar vários testes, né? Várias testagens. Isso. E aí, o modelo que eu trabalho no momento ainda é um modelo de psicoterapia. Uhum. Então, é uma criança encaminhada, que talvez ela já tenha um laudo, ela já tenha algum transtorno que já foi diagnosticada ou não, mas ela está em sofrimento. E aí ela precisa de acompanhamento psicológico, né? E Isso. aí esse trabalho de acompanhamento psicológico é o que eu mais faço, né? Porque assim, quando a criança está em sofrimento, ela tem muito prejuízo. Ela tem prejuízo escolar, ela tem prejuízo emocional, né? Ela tem vários tipos de prejuízo. Então, ela Sim. precisa de tratamento, independente se ela tenha feito alguma avaliação diagnóstica ou não, né? Correto. Porém, quando a gente percebe que, olha, essa criança está apresentando um sintoma ou uma questão que mesmo com a psicoterapia a gente não está vendo um avanço, a gente não está vendo uma evolução, eu geralmente encaminho sim para algum tipo de avaliação psicológica que usa ali de testagem, né? De algum teste, de alguma coisa. Eu aplico o VISC, que é um teste de inteligência, né? De personalidade, que é restrito somente aos psicólogos. Então, esse teste eu aplico quando existe a necessidade, quando a gente percebe que talvez uma criança tenha algum tipo de deficiência intelectual, né? Ou uma hipótese, né? De que você perceba ali que a criança tem algum atraso, alguma coisa. A gente tem o VISC, mas existem, claro, outros testes que podem ser feitos também pelas neuropsicólogas, pelas psicopedagogas, principalmente quando a gente lida com questões escolares, né, com algumas Aprendizagem, né? dificuldades. E que aí, óbvio, ninguém melhor do que uma psicopedagoga para fazer essas avaliações, né? Até porque na faculdade de psicologia mesmo, a gente
sobre as avaliações pedagógicas, a gente sabe muito pouco, né? E o ideal seria a gente fazer uma pós em avaliação, ou em psicopedagogia também, que seria interessante. Mas é que, assim, também nem todo psicólogo trabalha com criança, nem todo psicólogo trabalha com avaliação, Isso. né? Então, assim, quando a gente percebe a necessidade, todos os encaminhamentos são feitos, tanto para psiquiatra, tanto para psicopedagoga, ou para outros profissionais, como fonoaudiólogos, né? Então, a gente tem. Sim. Por isso que é muito importante entender o multiprofissional, porque é óbvio que o psicólogo ele não trabalha sozinho, né? O psicopedagogo Não. não, ele tem sempre que ter ajuda, como a gente sempre fez desde que se conheceu, né? A gente estuda, Sim, em porque tem conjunto, cada caso, e aí vai vendo. Eu vejo a parte da aprendizagem e a Grazi, a psicoterapia, né, na parte emocional, no sofrimento, né, na psicanálise, exatamente né, assim, propriamente. a gente precisa muito de ajuda, porque a gente não consegue abarcar todo o conhecimento, nem precisa, Não, né? A gente tem ótimos porque a gente tem, né? profissionais, exatamente. Então, assim, a gente não precisa abraçar tudo, né? O que a gente precisa é fazer o nosso trabalho bem feito. Quando você sabe quando você tem condições de fazer aquele trabalho e quando aquilo não compete mais a você e você precisa encaminhar esse paciente para fazer uma avaliação e ele pode retornar e continuar fazendo a terapia, a psicoterapia, né? E ele também pode ter daí tanto a psicóloga quanto a psicopedagoga em acompanhamento conjunto para poder. Isso, assim, seria o ideal, na verdade, É, para quase todos os casos, né? Seria assim, o que a gente chamaria de padrão ouro, né? aham. Padrão diamante, na verdade, Tá. né? Porque o ouro seria ter todos, né? Tipo assim, padrão diamante, o básico, né? Psicólogo e o psicopedagogo seria a tríade, né? Da educação Exatamente. básica, né? Seria Mas, o. enfim, não temos isso ainda em nossa realidade, né? Mas continuando sobre o que eu falei das avaliações, mas eu acho muito importante a gente explanar isso, é o quê? É que há uma restrição de pensamentos dos neurologistas, e eu levantei essa ênfase, para que, assim, como neuropsicopedagoga, Grazi também, nós vivemos em atualização, Sim. né? Nós vivemos em atualização. Por quê? Porque a gente precisa entender toda a neurociência, toda a evolução, todas as pesquisas, os artigos que saem. Agora, tem muitas pessoas estudando o cérebro humano, tem muitas pessoas estudando tudo que é mental, Uhum, emocional, né, dentro da neurociência, cérebro, psicologia e o corpo. E o comportamento é o que está dentro da nossa área de estudo, o nosso campo de estudo, né? Então a gente precisa estar atualizado. E assim, eu vejo muitos psiquiatras e neuropsiquiatras, psicólogos e enfim, a nossa equipe multidisciplinar se atualizando. Mas eu vejo aqui mesmo, na minha cidade, algumas dificuldades. Porque não são, às vezes não são neuropediatras, e eles têm as licenças, porém eles não compreendem quais são as diferenças de avaliações da aprendizagem, avaliações psicológicas mesmo, sabe? Então, daí quando você pega a abordagem, há sempre aquele equívoco que você não pode, que é restrito a um psicólogo. Então, assim, eu peço muitas vezes, às vezes eu recebo os encaminhamentos dos meus convênios que eu tenho, né, uhum, de saúde, para que me mandem os encaminhamentos para ver se há a possibilidade, se eu posso fazer, que se não são restritos somente ao psicólogo. uhum, Por quê? Por conta disso. Porque às vezes a gente pode ajudar a família, né, de uma forma mais facilitadora, a acolher aquelas necessidades, porque às vezes eles estão perdidos em busca de uma resposta, né? Não só na psicologia, mas também aqui na psicopedagogia, a gente sempre está dando respostas, sim, né? Então, o que acontece? Há sempre essa distorção de informação. Então, eu uhum, queria deixar bem claro que, assim, todas as pessoas estão capacitadas diante do quê? Que tenham, né, o real entendimento da compreensão que eu atendo a área da saúde e educação, porém eu sou focada na aprendizagem.
A Grazi atende a psicoterapia, né, e a parte da psicanálise, que trabalha as emoções, personalidades, né, dentro do campo emocional. Exatamente. Tô correta? Tô certa? Se eu não tiver, você me corta. Não, tá certo. Mas eu acho também, Fábio, que é o seguinte, ainda aqui no Brasil, a profissão de médico, ela é hiper, super valorizada, né? E a gente tem aí, não vou dizer que é um descaso, mas É, nossa profissão é sempre preterida pela do médico. A palavra do médico, ela é sempre, ela é como se fosse a última palavra, né? E não é, isso. E não é. porque, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo aí há 4 anos, semanalmente, né? É muito diferente de um atendimento médico, que o paciente vai lá no médico, no psiquiatra, ele vai tomar a medicação, vai pegar a receita, o médico vai perguntar se está tudo bem, vai perguntar se está dormindo, se está comendo, como é que tá, se tem algum sintoma. E aí o paciente responde aquilo ali, e ok, pega a sua receita para mais, né, às vezes 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, quando o paciente está muito estabilizado. Mas quem conhece o paciente de verdade sou eu, que estou semanalmente por 1 hora toda, né, na semana com esse paciente. Então eu sei quando esse paciente está alterado, quando está acontecendo alguma coisa, quando alguma medicação não está fazendo efeito, enfim. Então a gente conhece muito bem o paciente que tem, porque você tem um vínculo muito maior do que um médico, né? E Com às vezes certeza. a palavra não é tão levada em conta, né? Então, mas isso é cultural, isso é do Brasil, assim, que é uma supervalorização, e não que o médico não tenha, né, também, não quer que ele não estude, que ele não esteja habilitado, não é isso, É mas é que às vezes, só uma atualização. exato, isso não quer dizer que também a nossa profissão também não esteja aparelhada, não esteja em atualizações, não esteja estudando, né? Não, acho que a gente não esteja comprometido. É óbvio que sim, né? Mas, Sim, por exemplo, o psicólogo mesmo, ele não pode dar um diagnóstico, não pode, não se aceita quando a gente faz algum tipo de relatório, alguma coisa, a gente não pode dar um atestado com um CID, né? Número de CID, esse tipo de coisa. não, Mas, enfim, é isso, né? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja habilitado para trabalhar, né? com Para certeza. poder entender, para lidar com o sofrimento. E é isso o nosso papel, né? O nosso papel é esse desafio. É um desafio constante É, em mostrar como é o trabalho, em fazer, em diferenciar, né? Porque assim, na verdade, o que que acontece? Nosso trabalho é um desafio constante, é um diferencial. E hoje está em evidência, porque a saúde mental, ela está em evidência no Brasil, né? é, Eu não me lembro em que colocação está no ranking, né, de saúde, de ah, eficiência, de necessidade. Eu não me lembro o que eu li lá, mas eu não me recordo. É tantas informações, né? E realmente a gente precisa entender. é, Não o, é à toa que a CNE, hoje mesmo eu publiquei, você também, a gente estava falando sobre isso, sobre o Conselho Nacional de Educação, sim, né, do governo federal, que, graças a Deus, está colocando, né, em plenário, em todas essas evidências, para mais uma ordem pública, né? uhum, Para que a gente tenha essa liberação para que todos os transtornos do neurodesenvolvimento tenham seus devidos atendimentos escolares, né? Para que isso não seja negligenciado. Não é porque eu sou um TDAH que eu não vou ter o direito de ter uma professora de apoio. Não é porque eu tenho uma outra somente o autismo. Não. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento terá, né, um diferencial, um PI, né, um uhum, plano individualizado de educação, né? ah, Então, ótimo, isso é a exigência, né, do governo federal. uhum, Ainda bem que isso tá, e eu coloquei para que, assim, convido a quem não votou, quem não assinou, quer dizer, quem não assinou, né, ainda vá lá no link, assine,
Porque nós estamos fazendo um grande movimento para que isso seja sancionado real, para que isso se transforme em lei, né, Uhum. federal. Sim, Então, a gente precisa realmente que as pessoas entendam e que façam isso acontecer de verdade. E eu convido vocês a entenderem um pouco mais, porque eu digo, a Grazi não está em sala de aula, então eu digo com experiência, o quanto que o PEI é importante. uhum, O Plano Individualizado Educacional. Por quê? Porque ele tem o diferencial de adaptação curricular, né? E as crianças, elas vão entender por que que elas estão aprendendo igual às demais, mas de uma forma diferente, direcionada e direta, sim, né? Então, cada criança tem a sua particularidade e por isso é necessário essas modificações extracurriculares, na né? verdade, é, Então, e a neuro é e um o meu, direito, hã? é um direito da criança de aprender, né? Isso. A inclusão social é um direito de todos, não só dos PCDs. A inclusão social é um direito de todos. Eu sempre levanto essa Com bandeira, né? Mas certeza. assim, que seja uma evidência real, que isso se realmente aconteça, porque alguns profissionais utilizam desse instrumento, desse plano, e outros não. Algumas instituições utilizam e outras não. Levam, empurram com a barriga. Então, desde que isso se faça valer como lei, isso vai ser um diferencial para a educação no Brasil, Uhum, sim. né? É, a gente estava falando sobre saúde mental, que está muito em alta, porque assim, segundo a ONU, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso. Então a gente tem um consumo muito grande de medicação, principalmente de ansiolíticos, né? Ritalina também, Rivotril. Então, assim, a gente está numa crise de saúde mental. Então, é importante entender. E, às vezes, como a gente estava falando sobre os médicos, que às vezes eles dão mais ênfase para a medicina, porque o médico ele oferece um remédio, como se fosse uma pílula mágica, né? E a gente Isso. sabe que o remédio ele não é uma pílula mágica, nenhum Não. remédio é. Então, é óbvio que quando uma pessoa ele tem acesso a esse tratamento que a gente chama de padrão ouro, que é medicação, E terapia? exato, é óbvio que ele consegue ter uma evolução muito maior. Se a gente está falando de uma criança que tem acesso a medicação, psicoterapia, neuropsicopedagogia, é óbvio que ela está muito melhor assistida do que a maioria das crianças. Mas a gente não pode colocar de que só o remédio vai fazer um efeito milagroso, Não, porque isso não é verdade. Né? não. O remédio ele tem assim uma Uma parte na participação, ele tem uma parceria na participação do quê? Das terapias e da exigência para que a criança tenha um estabilizador. Eu utilizo a criança, não só a criança, mas num contexto geral. uhum, Uma medicação para estabilizar tanto as emoções quanto comportamentos, para estabilizar. Não que isso vai deixar a criança parada, estagnada. Não que o exatamente. adulto vai ficar. Não, ele precisa do quê? Ele vai estabilizar, mas ele precisa da terapia para viver, para ter qualidade de vida, para poder participar e se sentir incluído na sociedade. O remédio é essencial, mas para que ele se mantenha bem dentro da sociedade, para que ele não seja excluído da sociedade, por ter alguns comportamentos restritivos, repetitivos, estereotipias, ecolalias, eu digo no autismo, mas também em outros transtornos também nós temos muitas, né, especificidades de cada transtorno, né, particularidades de cada um, e, A gente e a gente tem que entender essa demanda. Até porque, assim, a palavra do médico ela não é uma palavra, não é Deus, né? Médico não é Não, Deus. Às vezes trata um pouco disso, assim. Eu estava vendo também uma reportagem falando que aqui no Brasil, principalmente com mulheres, o que está acontecendo? Os cardiologistas estão receitando muitos remédios para ansiedade. E aí a gente tem uma discrepância nesse número, porque o ideal é que você passe por uma avaliação de um psiquiatra para poder entender se você precisa realmente da medicação, porque nem todos os casos são para medicação, né? verdade.
o ideal é que você passe por uma avaliação com o psiquiatra ou com o psicólogo. E se o psicólogo, se ele for um bom psicólogo, ele vai encaminhar você para o psiquiatra, sim, né? Porém, às vezes as pessoas estão procurando outras especialidades e estão sendo medicadas de forma, assim, um pouco Erradas. equivocada, né? Equivocadas, né? Tipo assim, eu dou o caso, meu caso vivo, né? Vamos falar de um caso verídico. Vamos falar. Porque assim, eu passei 7 anos da minha vida tentando encontrar e sendo medicada por psiquiatra simplesmente para estabilizar. Mas eu não encontrava, diante das terapias, que também fazia, não encontrava as respostas que eu necessitava. Então era o quê? Eu somente estabilizava, mas as terapias não conseguia sanar aquela angústia, aquela ânsia de quê? De que realmente eu precisava encontrar a resposta real, né? Exatamente. Então é isso que causa o sofrimento. Às vezes não é porque às vezes a gente está dizendo, ah, porque agora é tudo autismo, porque tudo é isso, porque tudo é depressão, porque tudo agora é borderline, porque tudo é, né? Não, não é isso. Não, não. A gente está entendendo os reais transtornos que as pessoas estão tendo. Por quê? Porque hoje nós temos a possibilidade de avaliar antes de ter um diagnóstico fechado. A gente E vai nem avaliando, né? Os transtornos da aprendizagem, os transtornos de personalidade, os transtornos do neurodesenvolvimento. A gente vai avaliar antes de ficar somente estabilizando essas emoções, estabilizando esses comportamentos. A gente precisa entender, né, esses comportamentos, mas é dentro da terapia que a gente vai melhorar e evidenciar, mostrando para o paciente que ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele esteja com a terapia em dia. sim, e às vezes nem todo paciente também tem transtorno, tá? Não, Isso nem nem sempre. tudo é transtorno. Exatamente. Às vezes ela tá só em sofrimento, às vezes ela passou por um trauma na infância, ou às vezes ela tem algumas dificuldades ali na vida adulta, que é comum também, né? E aí ela precisa de ajuda com isso. E nem sempre ela vai precisar de medicação, nem sempre ela vai precisar de ser encaminhada para o psiquiatra, nem sempre vai precisar Não. ser encaminhada para psicopedagoga, enfim. E isso precisa ser avaliado por quem? Pelo psicólogo. E aí o que eu tô falando, quando você tem um bom psicólogo, ele sabe o momento de encaminhar você para outro profissional. E um bom psiquiatra também sabe encaminhar, um bom psicopedagogo, um bom neuropsicopedagogo também sabe encaminhar. Olha, isso aqui eu lido com isso, mas isso aqui não dá. Isso aqui você vai ter que procurar um psiquiatra. Isso aqui você vai ter que procurar um psicólogo. E é o que a gente fala, ó, isso aqui é da minha alçada, isso aqui já foge da minha alçada. Então você Isso mesmo. E a gente sabe até onde a gente pode ir, né, Grazi? vai. A gente tem ciência do conhecimento de até onde eu posso caminhar, né? Então, assim, que nem você disse, nem tudo é transtorno, né? Voltando, até, desculpa cortar um pouquinho, nem tudo é transtorno, por que que eu te digo? Porque, assim, eu recebo crianças que, por motivo de separação, por motivos de outras coisas que acontecem no ambiente familiar, elas têm dificuldades de aprendizagem. É muito Isso não é um não transtorno. transtorno, é só uma dificuldade. É, Porque, é uma dificuldade momentânea. pensa É uma bem, dificuldade de momento. exato, quando a gente está em sofrimento, quando você está sofrendo, você também não presta atenção nas coisas. Você também deixa coisas que você precisa fazer sem serem feitas. Sim, Você também tem dificuldades no seu dia a dia. Você não dorme direito, você não come direito ou come muito, porque você está com preocupação. A criança, ela não é diferente. Quando ela está inserida num ambiente caótico, num ambiente, às vezes ela está com problemas em casa, os pais estão se separando, tem muita briga, que é muito comum, a criança passa a ter dificuldade, porque em sala de aula, ela não consegue prestar atenção na aula. Porque ela está não. prestando. É porque ela está preocupada quando ela chegar em casa, ela está preocupada com a mãe, ela está preocupada com o pai. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu tive uma criança que eu atendi, ele não é que ele não aprendia, ele não tinha nenhuma dificuldade. E ele falou para mim que assim, ele ficava na aula e ele estava preocupado com a mãe que morava em outra cidade. E ele falava assim: eu fico preocupado com minha mãe, se minha mãe comeu,
se minha mãe tá bem, se aconteceu alguma coisa com ela. Então é óbvio que ele não prestava atenção na aula. E como ele não prestava atenção na aula, ele não aprendia, não fazia as provas, não tirava nota. Mas ele tinha alguma dificuldade de aprendizagem? Não. Não. Ele... E aí, com a terapia, de poder expressar esse sofrimento na terapia, de lidar com esse luto na terapia, ele foi melhorando. E aí, ele podia falar disso na terapia, ele não precisava usar todo o tempo dele na escola para pensar na mãe. Entende? E aí é quando a criança melhora. Então, assim, é uma criança que precisaria de medicação? Não. Não. Por isso que nem tudo é transtorno, nem tudo é medicação. Exatamente. Por isso que tem que ter esse olhar diferenciado. E por isso que as nossas especialidades, ela é de fundamental importância. Exatamente. É de fundamental importância, porque assim, não é o medicamento que vai fazer o milagre. Não. É a terapia em conjunto com a medicação, em conjunto com a família. Exato. Não adianta simplesmente deixar isso para trás. Você fala, né? Por isso... Olha, a medicação não vai curar trauma e a medicação não vai ajudar a criança, ela não vai ensinar a criança ela tem um transtorno de aprendizagem, ela não vai simplesmente aprender só tomando remédio. Não. Ela vai precisar de ajuda. O remédio vai estabilizar, se tem alguma questão ali neurológica, se tem uma questão hormonal, a medicação estabiliza. Aí o profissional, que no caso é o psicólogo ou o psicopedagogo, ele vai atuar exatamente na dificuldade, vai ajudar a criança a lidar com a emoção, vai ajudar a criança a lidar com a dificuldade dela de aprendizagem. Então, assim, o remédio não faz milagre. Então, não. E por isso que, assim, muitas vezes, né, Grazi? Por isso que muitas vezes, o que a gente recebe? A gente recebe muitas dificuldades de aprendizagem, né? Mas, assim, eu recebo e penso comigo. Eu, como profissional, e digo também que você também deve pensar da mesma forma, porque nós temos a mesma linha de pensamento. Como que eu vou intervir se eu não sei onde moram as dificuldades reais dessa criança? Sim. Como que eu vou trabalhar se eu não sei aonde realmente mora? Por que a gente evidencia as avaliações? No meu caso, né, dentro do neurodesenvolvimento, dentro da neuropsicopedagogia, eu evidencio as avaliações e muitas pessoas me falam, mas por que eu preciso fazer avaliações? E hoje eu vou responder o porquê. Porque eu já respondi várias vezes, mas novamente eu vou responder. Porque se você não souber aonde moram os prejuízos e a dificuldade daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem e daquele adulto, eu não tenho como fazer um trabalho eficiente. Exatamente. Eu não tenho como trabalhar ou planejar de forma eficaz, que tenha resultado, que eu tenha respostas significativas no tratamento, porque não vai adiantar eu receber uma criança 3 vezes na semana e fazer sempre a mesma coisa, como se fosse um reforço escolar. Se ela tem dificuldade de aprendizagem, ela vem com abordagem só de dificuldade de aprendizagem. Eu não vou avaliar a atenção, eu não vou avaliar as funções executivas dessa criança. E aí, o que vai acontecer? Né? Eu não vou saber como direcionar, como que essa criança aprende, de que forma ela aprende, como que ela tem a coordenação, o comportamento dela, né? Eu visito escolas para saber como que essa criança está, não porque eu tenho que seguir a receita de bolo que ela tem que sentar na primeira carteira, longe das paredes e longe das janelas e da porta de entrada. Não é isso. Eu quero ver como que é o convívio dela, como que é a interação social dela, como que a professora trabalha com essa criança dentro da sala de aula. Então, a gente tem muita prática para poder entender a abordagem da aprendizagem. Sim. E também do sofrimento emocional, porque a Grazi também tem essa mesma particularidade. Eu, conhecendo o trabalho dela, posso falar de comum acordo. A gente sempre, quando atende criança, e a gente precisa visitar a escola e entender como é o convívio dela escolar. Porque muitos dos sofrimentos estão na escola. Por quê? Porque é ali que aparece, que evidencia. Não porque sempre na escola. Não, é porque ali é o momento que a criança está sozinha, sem a família. E é ali que ela pode ser quem ela quer ser, quem ela deseja ser. Então, é ali que ela vai expressar as dificuldades. É ali que ela vai mostrar onde moram os seus prejuízos, os seus medos, as suas angústias. É nesse momento, onde que ela está sozinha. Por que o professor
sempre recebe todas as informações do que acontece em casa? Porque é esse momento que ela tem liberdade de falar. Às Aham. vezes usa a imaginação, usa. Às vezes tem algumas imaginações muito férteis, tem. Às vezes a gente vai questionar os pais, vai perguntar se é a veracidade dos fatos ou não, Sim. né? Mas é nesse momento que a gente encontra as dificuldades, e por isso acontece. Então, a gente tem que entender que a aprendizagem ela é muito importante, por isso que a gente fala sobre a inteligência emocional, que ela está dentro da BNCC nas habilidades emocionais. Então, por isso que a gente precisa entender e cuidar da saúde mental, além da física. Sim. E as terapias é de fundamental importância. Por isso que nós estamos falando sobre o nosso trabalho Eu hoje, acho que isso, para avaliar, para intervir. Quando é, a Grazi também tem as intervenções, ela também tem que intervir dessa forma, né? eu acho que isso na verdade é o futuro, né? Antigamente as pessoas não tinham acesso a tudo isso que a gente está falando hoje, né? Isso De forma mais assim explícita de é, que hoje em dia, por exemplo, eu atendo crianças e adolescentes, para eles frequentar psicólogo é uma coisa super normal, natural, todo mundo vai, todo mundo frequenta psicólogo, e quem não tem quer ter psicólogo. Então, assim, isso é muito comum para eles. Então, eu acho que esse é o futuro, de que as pessoas, além das questões ali, que a gente já falou até na outra live, né, de semana passada, das inteligências, do que se era só isso, estudado antigamente, que você soubesse matemática e coisas isso. a isso, mas que hoje em dia, já no mercado de trabalho, isso já é solicitado de forma muito corriqueira, que as pessoas tenham habilidades emocionais, que elas tenham inteligência emocional, e que isso é o futuro, de que você pode sim ter uma boa carreira, mas se você não tiver as habilidades necessárias, habilidades emocionais, você não consegue trabalhar em grupo, você não consegue desenvolver melhor. E aí, hoje em dia, isso já é comum, eu acho, uma preocupação extensiva com a saúde mental, que é muito importante, que assim, que é o que eu atendo hoje, que são os millennials, né, que são a geração Z, na É, verdade, que para eles é natural fazer terapia, e que isso é o futuro, de que, bom, eu preciso, além de saber a escola normal, além do que é natural de aprendizagem na escola, eu preciso ter uma outra categoria de habilidades, que são as habilidades emocionais, para poder viver melhor, para ser um adulto melhor e para ter também no futuro os meus filhos, né? De que as pessoas têm muito, elas falam muito sobre isso na terapia, de que eu quero lidar com as minhas questões para que eu possa no futuro ter filhos e esses filhos não tenham tantas questões traumáticas como eu tive, né? Como eu tenho. Então, assim, esse é o sim, futuro. com Cada vez mais certeza. as escolas, as empresas, a própria Elas família vai estão fazer. investindo nisso, né? Na verdade, elas estão investindo nisso, na verdade, né? Tanto as empresas quanto as escolas hoje em dia, as escolas que têm um olhar, né, para esse campo, porque hoje a BNCC está aí, né? Ela tá e ela exige essas habilidades socioemocionais, né? Então, o que que acontece? Ela tem que ter um bom convívio, uma boa comunicação e interação social e uma saúde emocional muito grande, para que ela possa saber lidar com os conflitos Exato. externos e internos. Eu Porque acho ela que tem que entender, né? porque assim, hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de estudar, de fazer faculdade, isso não é mais uma coisa que não se via. Hoje em dia é normal, todo mundo tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso aí qualquer pessoa hoje em dia consegue ter acesso mais fácil. O que Sim, diferencia no momento um bom profissional é as habilidades sociais, as habilidades emocionais. isso mesmo. E aí é um diferencial que ainda, né, quem consegue trabalhar melhor em equipe, quem consegue lidar melhor com as emoções, quem consegue não transferir e não tomar tudo para o pessoal, porque às vezes as pessoas acham que tudo é pessoal, que tudo é contra elas, enfim, né? Isso. Quando tem inteligência, você consegue se destacar melhor no trabalho e em outras áreas da vida, né? Porque não é só no trabalho também, a gente precisa de inteligência emocional Não, para é na, viver.
nos relacionamentos amorosos, no relacionamento interpessoal, né? É em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa entender que as habilidades socioemocionais, elas têm que estar em dia. E Exato. desde da primeira infância, isso tem que estar, né? Isso tem que estar internalizado. Exatamente. Ela tem que ser trabalhado, né? E eu venho trabalhando muito isso dentro do consultório. Eu Uhum. trago isso muito durante os meus atendimentos, porque quando se cria o vínculo, tem essa troca socioemocional, mesmo Uhum. mesmo que de várias formas, né? Porque a gente precisa criar o vínculo para poder ter um bom resultado, né? Exato. Então, assim, eu tenho recebido vários pacientes e graças a Deus, assim, estão tendo respostas rápidas. Como mesmo sábado, acho que sábado passado eu publiquei, que eu sempre estou publicando nos meus stories, quem não me segue, me faça o favor de nos seguir, né? A Sim. Grazi e eu também, vamos seguir as nossas redes sociais. Mas assim, eu sempre estou publicando os feedbacks dos pais. Sim. E quando eu estou atendendo, também publico os atendimentos, que eu tenho as autorizações dos pais, então eu sempre estou publicando. Então eu publiquei de uma criança que ela iniciou até no final de novembro, bem no final, não, início de novembro. Daí Uhum. foram 2 meses de atendimento e ele não conseguia ler. Uhum. Era um trauma de aprendizagem. Você Uhum. entendeu? E ele não conseguia ler. Daí simplesmente eu consegui virar a chavinha e ele começou a ler tudo, tudo. Legal. Título de filmes, tudo que imagina. Aí a mãe ficou assim extremamente feliz, porque isso aconteceu. Eu falei para ela assim, na verdade, não é porque eu consegui, é o momento de conexão, porque ele já tinha passado por várias outras terapeutas de outras especificidades, porém não havia tido esta sintonia, esse vínculo que é tão necessário que a gente falou na live anterior, né? É. Que Pra- esse vínculo ele precisa existir, que às vezes a gente não se dá com um terapeuta e esse vínculo tem que existir para isso acontecer, né? Então, não é uma culpa do terapeuta ou que o paciente não está se dedicando. Não, é uma falta de conexão entre paciente e terapeuta. Isso acontece, né? Então, assim, receber os feedbacks, mesmo negativos ou positivos, a gente precisa receber. E eu sempre peço para os pais e para todas as pessoas que, às vezes, eu coloco alguma coisa ali nos stories, algumas enquetes, se você está gostando ou se não, se você quer que mude, o que você quer que mude. Eu gosto de ter esses feedbacks também, e eu vejo que a Grazi também sempre está se posicionando nesse sentido, para a gente poder saber até onde o nosso trabalho está chegando, como que ele está chegando, se está sendo de forma esclarecedora, se está ajudando as informações ou não. É. E é muito importante a gente É, ter, né? análise, né? Para o Freud, a única forma de existir o tratamento é que através do vínculo, da transferência, né? Então, se esse vínculo ele não for estabelecido, não existe o viés do tratamento, né? Então, é por Isso. isso que o vínculo é importante, porque através do vínculo, o paciente ele se sente amado e cuidado. E aí, com esse amor e esse cuidado, ele se cura, ele melhora, né? Ele Ele começa a ler, né? acontece, né? Ele acontece de verdade, a gente vê, né? Quando há sintonia, quando há conexão entre paciente e terapeuta, a mágica acontece. Eu uso sempre dizer assim, a mágica acontece quando há sintonia e também sim, a colaboração da família, né? Claro que sozinho nós não conseguimos nada. Então a gente tem que ter, né, terapia, família e o paciente. Tem que Exato. estar todo mundo junto, né, no É, mesmo intuito, na mesma perspectiva, é né? importante. Grazi, vamos fazer as nossas considerações finais, que já estamos dando quase 1 hora, né? Tá muito bom o nosso bate-papo. A gente tem que cantar parabéns para nossa aniversariante, Ai, parabéns, né? Eu falei que nós iríamos cantar parabéns para você e desejar, né, que esse ano seja muito bom.
e que tenhamos muitos pacientes e muitos esclarecimentos. E para quem não assistiu essa live, né, assista, que tem muita informação, muito esclarecimento. E para quem ficou até agora, muito obrigado. Grazi, se despede aí, aniversariante. Tá bom, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado. Eu vou propor para Fabiana, num futuro mais próximo, aí, a gente fazer uma outra live para falar sobre as avaliações psicológicas, as avaliações, os testes, porque novidades estarem entrando também no novo projeto aí para esse ano e já vou solicitar a ajuda dela, né? Ai, claro, né? Falar sobre terapia, né? Eu amo muito a psicologia, assim, a minha vida, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito pela psicologia, pelos meus pacientes. A Fábio também, a gente trabalha com muita ética, mas com muito carinho, assim, né? A gente conhece o trabalho uma da outra e eu acho que é isso que precisa, acima de tudo, né? Você amar o que você faz de verdade, porque quando você faz isso com o seu coração, os seus pacientes sabem disso, né? E aí o vínculo Verdade. é fácil, eles melhoram. E é isso, busquem ajuda se vocês precisarem, busquem terapia. Não é coisa de gente maluca, né? É coisa de saudável, né? É muito bom ter alguém com quem você pode contar, com que pode te ouvir, né? Tenham amigos, né? Porque isso também faz Verdade. muito na vida da gente, né? E é isso, gente. Um beijo. Obrigada por tudo que vocês me mandaram aí nos comentários e até uma próxima vez. Obrigada, Um Fábio. beijão, Grazi. Muito obrigada. E claro que no futuro próximo nós vamos fazer mais lives explicando sobre as avaliações e as novidades que também estão por vir também no meu espaço e nesse ano, né? Estamos com muitas novidades para contar para o nosso público e para mostrar também o nosso diferencial. E muito obrigada, muitos anos de vida e até uma próxima. Um beijão para todos que ficaram até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até, Grazi. Tchau.